Então, pessoal, hoje eu quero chamar a atenção, aproveitando que estamos no começo de setembro, para esse assunto que para mim é muito, muito importante, que é a questão da depressão e também de jovens que desistem da vida. Evidente que eu não vou falar aqui, senão de outra forma, a não ser como professor. Eu vou aproveitar a minha experiência de uma década e meia lecionando para jovens e adolescentes para falar de algo que me preocupa, que é justamente essa desesperança que eu tenho visto cada vez maior nos jovens no futuro. Porque eu vejo uma desilusão com a vida. Essa desilusão com a vida acaba levando à depressão e, em casos extremos, também ao suicídio. E a questão é que a gente fica se perguntando, mas por quê? Por que isso acontece? Se a gente pudesse falar um único motivo, eu certamente diria que é um nível de esperança no futuro, mas isso é muito vago e é preciso que a gente olhe para esse problema com um pouquinho mais de atenção. A começar pelo desemprego. O desemprego, que no Brasil inteiro é alarmante, entre os jovens é uma situação caótica. É praticamente uma barreira intransponível que acaba obrigando os jovens a aceitar qualquer tipo de coisa. Jovens no Brasil são sujeitos a trabalhar por 300, 400, 500 reais, às vezes menos. E não pensem que isso vem com benefícios, como carga horária reduzida e facilidade para o estudo. Quase nunca essas coisas são respeitadas. A sociedade pressiona demais os jovens, a família pressiona demais os jovens. Nas comunidades ainda há a questão do próprio estresse da vida local, do medo de morrer. A gente conversa com muitos jovens e escuta deles, enquanto professor, às vezes um discurso que nos deixa muito chocados com a realidade de jovens que acreditam que amanhã ou depois podem ser mortos, ou pelo crime, ou pela polícia, ou podem amanhã ou depois ir parar em cana. Entre os mais pobres, reina a falta de oportunidades, a discriminação. Eles sabem que a cor da pele, que o endereço muitas vezes pode ser um estigma para o resto da vida. Entre os jovens de classe média a coisa também não é diferente. Há um excesso de estímulo à competição. O jovem, quando vai se aproximando de ter que encarar as próprias contas, muitas vezes não suporta o pânico. Esse papo de geração canguru, isso é uma grande besteira que apenas está aí para maquiar uma dura realidade do nosso mercado de trabalho. O jovem, ou ele se frustra diante disso, ou ele acaba se isolando. É muito comum jovens sofrendo de isolamento social. As questões relacionadas à família também são muito deturpadas. Em geral, para o jovem, a família é aparência ou incomodação. É difícil se imaginar que se perdeu o real sentido da família, que é o sentido do afeto, que é o sentido do se importar, do acompanhar o desenvolvimento, os problemas do jovem. A quantidade de jovens que chegam para os professores querendo acolhimento porque não têm em casa é impressionante. E não podemos culpar somente essas famílias, porque muitas famílias sequer percebem que isso que está acontecendo. Por quê? Porque estão ali sujeitas à escravidão do relógio ponto, à escravidão do patrão, do sistema. Estão tentando fazer o melhor, às vezes, para os seus filhos e estão perdidos, totalmente tomados pela falta de tempo, que não encostam muitas vezes nas crianças. Eu já fui surpreendido por aluno pedir um abraço. Isso parte o coração de um professor que muitas vezes também está numa situação de dificuldade financeira, de falta de estrutura, de falta de reposição, de falta de colegas, enfim, a própria equipe pedagógica nas escolas quase que invariavelmente tem problemas de qualquer uma dessas ordens. Nas periferias vem sendo tudo tomado por igrejas que tiram os jovens da escravidão, do crime, da droga e colocam no cativeiro do pastor. É um cabresto. Impõe a esses jovens coisas que também fazem muito mal. Por exemplo, eu vejo muitos jovens, 13, 14 anos, tendo que se casar porque querem fazer uma coisa natural nessa idade que é namorar. Mas diante da proibição
dos dogmas religiosos, muitas vezes, acaba que muitas etapas são avançadas nesse sentido. E os jovens acabam perdendo oportunidades na vida, acabam se antecipando e comprometendo o próprio desenvolvimento da sua vida em sociedade. A cultura que diz para o nosso jovem que sucesso é sucesso material está cada vez mais deixando o jovem pressionado, porque a realidade diz outra coisa para o jovem. Evidente que é um mal que afeta toda a sociedade. Contudo, entre os mais jovens, a situação é mais grave. Por isso, eu queria aproveitar esse tema do Setembro Amarelo para levantar esse debate e também colocar aqui a minha contribuição, porque eu acredito, como professor, que a gente está diante de um problema gravíssimo. Nas pequenas cidades, isso ainda pode se transformar em epidemia, porque quando um jovem tenta tirar ou tira a própria vida, isso não é nunca um caso isolado. Isso acaba dando uma referência ruim para outros jovens que passam por problemas parecidos. E como eu tentei aqui descrever, esses problemas são cada vez mais comuns. Dependência de drogas, não só as ilícitas, mas aquelas para o controle da depressão, álcool, estresse familiar, pressão, de todo o tipo. Porque o próprio amadurecer do jovem, o rito de passagem, impõe uma série de questões que o jovem naturalmente tem que lidar e que naturalmente já é um problema. Um problema não, é um obstáculo que o jovem tem que se adaptar, que é uma dificuldade. Agora, se durante este processo uma carga muito grande é colocada sobre esse jovem, e aí é evidente que eu estou falando como um professor que lida com isso há bastante tempo, quando é colocada essa carga, muitas vezes essa pressão cria uma barreira intransponível para o jovem. Então, gente, eu deixo aqui esse recado. Acho importante a gente levantar essa discussão. Se você também acha importante levantar essa discussão, compartilhe esse vídeo, clique no sininho para mais debates aqui no canal. E, evidente, o Sai da Matrix só existe com a ajuda das pessoas que colaboram para a manutenção do canal. Então, aqui na descrição vai estar o link do Apoia-se, do Sai da Matrix, e também o link do nosso site para outras formas de colaborar com o canal. Valeu, moçada. Falou aí. Até a próxima.